minha pesquisa é sobre o Plano de Propaganda contra o Analfabetismo, criado em 1928 no primeiro mandato de Florencio Luciano. A ideia do plano era justamente erradicar o analfabetismo que tinha ainda na cidade e foi pensado no período republicano. Eu sempre tive muita curiosidade de como o dia a dia ele era registrado e de onde esses registros iam parar. Entre 2019 e 2020, tive a oportunidade de orientar o trabalho da Laísa Fernanda dos Santos Farias e era o primeiro movimento em direção a orientar um trabalho que versava sobre educação no interior do Rio Grande do Norte, ou nos sertões do Seridó. O estado do Rio Grande do Norte era governado pelo Juvenal Lamartine, que estava alinhado com essas políticas públicas de educação do Brasil. E, juntamente com ele, nós tínhamos o Florencio Luciano, né, que vai ser o agente instrumentalizador desse projeto. E 3 coisas ele fez que são muito importantes citar. A primeira foi a construção das escolas rudimentares. A segunda delas foi a contratação de pessoal especializado, professores e professoras para trabalhar nas escolas. E um terceiro ponto sobre esse projeto é que ele era acompanhado de perto, né, pelo governo do estado, né? E de tempos em tempos o Florencio Luciano, né, e seus apoiadores enviavam informações sobre como andava o projeto na cidade de Parelhas, né, para que houvesse ajustes caso as matrículas de alunos diminuíssem, né, e o projeto não estivesse andando a contento. A documentação do plano ela é muito vasta, né? Mas toda pesquisa, como ela requer do nosso trabalho um recorte, né, uma temática específica, para eu pensar como é que as escolas do plano elas eram criadas, eu pensei em várias frentes, né? E a partir de várias documentações. Mas principalmente eu tentei pensar nos investimentos, como é que esses investimentos eles eram feitos e como é que as frequências, como é que a fiscalização ela era devolvida ao Departamento de Educação e ao Departamento de Estatística do Estado. Porque aí eu tinha dimensão do que é que o governo federal e estadual estava investindo aqui, né? E como o prefeito ele conseguia, por meio de decretos, atas, portarias, mapear, né, me deixar claro o mapeio de como essas escolas elas eram criadas e elas eram mantidas, né? E aqui eu tenho 2 exemplos. O primeiro exemplo é um exemplo de frequência, né, que é do professor João Manuel, da Escola Bernardino de Sena, um ofício que ele dirige ao prefeito municipal em 30 de novembro de 1929. O que é que eu percebi aqui, né, enquanto estava fazendo a pesquisa? É que ele tinha uma excelente quantidade de alunos e o professor ele só poderia receber, vamos dizer assim, o seu salário se tivesse mais de um aluno, por exemplo, e a frequência ela era excelente, né? Então era uma forma que eles devolviam para a prefeitura e a prefeitura mandava para o Departamento de Educação em Natal. E um outro exemplo, né, que eu consegui mapear o funcionamento dessas escolas era nos investimentos. E aí nesse livro de despesa eles vão mapeando em que é que eles investiram. Então, esse tipo de documentação ia me dando um norte de como é que a escola não só foi pensada, mas ela era praticada, ela era investida. Aqui estamos no Arquivo Memorial do município de Parelhas, onde são guardados documentos históricos, e nós temos documentos aqui catalogados desde 1913. Esses documentos, a maioria se refere à área de educação, porque em 1928 foi implementado no município de Parelhas, 2 anos após a emancipação política, né, pelo então prefeito Florencio Luciano, um plano de educação que praticamente revolucionou, transformou a escolaridade na região. Então, nessa época é que começaram as primeiras manifestações, a necessidade da escolarização da sociedade. E o patrono disso, o grande benfeitor desse projeto, foi o então prefeito Florencio Luciano. Que hoje é o prédio da Prefeitura Municipal de Parelhas, né? Até então, em 1929, era o prédio do Grupo Escolar Barão do Rio Branco. Isso aqui é o modelo de grupo escolar.
né, pela fachada mais exuberante, o fato de estar no centro da cidade. Então, um prédio de um grupo escolar, diferentemente de uma escola rudimentar, ele já é maior e mais pomposo, que era justamente uma demarcação do que a República queria. A escola Bernardino de Sena, ela se torna importante para a pesquisa dentro da seguinte questão. As escolas rudimentares, elas foram criadas justamente para tentar expandir a educação, a alfabetização dentro do sertão. Eram casas, né, grandes armazéns que poderiam ser reaproveitados para abrir grandes salas de aula. Então, pelo próprio nome rudimentar, a gente já subentende que não era uma escola como um grupo escolar, que era uma escola maior, dividida. E outra questão que a gente não pode deixar de mencionar é que as escolas rudimentares, elas eram criadas justamente na zona rural, porque a gente tem uma população predominantemente rural. Parelhas é uma cidade que se municipaliza em 1926, né? Nós tínhamos um centro ainda pequeno, então as escolas rudimentares, elas surgem justamente para ser colocada na zona rural, porque era a maior parte da população que vivia. Para me ajudar a entender, a compreender o processo de criação de uma escola rudimentar, como é o caso dessa aqui, né, da Bernardino de Sena, eu utilizei diversas fontes. Elas eram mencionadas inicialmente nas atas das reuniões, né, quando as comissões de propaganda contra o analfabetismo pensavam que tipo de escola ia criar, como elas iam ser criadas, em que locais iam estar. Então, aqui era sempre mencionado. Eu utilizei também decretos, leis, né? E também uma documentação que foi a que mais me chamou a atenção e a que estava no trabalho citando a Bernardino de Sena, era justamente as frequências do professor João Manuel. Quando ele fazia as frequências dos alunos, né, e devolvia para a prefeitura de Parelhas, então eu tinha uma ideia da quantidade de alunos que tinha aqui, o que é que ele estava trabalhando dentro de sala de aula. Então eu tinha uma ideia do que era trabalhado por um professor dentro de uma escola rudimentar, seguindo aquilo que a República queria, que era justamente formar um cidadão republicano e para tentar atender, né, aquele tipo de formação humana que eles queriam naquele período. Quando a gente fala em escola rudimentar ou ampliação de escola, muitos pensam que a escola seria algo grande, né? Não, a escola rudimentar, como vocês estão vendo aqui, é uma sala pequena, né? E era justamente para atender a uma emergência, já que na época da República havia uma espécie de otimismo pedagógico. A ideia era chegar no máximo, né? E no caso da minha pesquisa, o sertão ele se torna esse centro de expansão de ensino justamente para tirar a população do analfabetismo. Então, além das atas, né, dos decretos, das leis, que eu pesquisei para poder compreender o funcionamento de uma escola rudimentar e dessa daqui, né, da Bernardino de Sena, eu também usei historiadores locais, né? Tanto o Tertuliano, que eu acho que é um dos maiores historiadores aqui da cidade, quanto o próprio Manuel Neto, que é o Neco, né, que trabalha aqui nessa escola atualmente. Então, eu queria citar nesse momento um trechozinho, né, não da minha dissertação, mas de uma fala que eu uso, né, dentro do meu texto, do próprio Tertuliano, que diz mais ou menos o seguinte: essa escola, aqui a Bernardino de Sena, formou sua própria geração de professores e conceitos de ensino, sendo responsável durante décadas pelo crescente declínio nas taxas de analfabetismo e pela reprodução do conhecimento, contribuindo para a evolução social, econômica, ética e educacional da comunidade e da vizinhança. Então, uma das questões que mais aparece na documentação e que eu fui mapeando, né, que eu fui observando dentro das fontes e dentro do que os historiadores falam, os historiadores locais principalmente, eram palavras usadas como evolução social, economia, ética, cidadania, progresso, e aí o progresso já vai aparecer nas documentações do Florencio Luciano, civilidade. Eram justamente palavras que os governos republicanos utilizavam para pensar, né, a formação desse cidadão, que até então era um súdito do Império, mas que tinha essa emergência de formar, junto com a República, essa população que estava sedenta de ter uma organização em termos de legislação, em termos de cultura, em termos de uma nova sociabilidade que até então não tinha.
foi justamente a ideia de que o sertão ele estava contemporâneo ao que estava acontecendo na capital e ao restante do país. Né? Muito se fala, né, no que se pensa sobre os sertões de maneira geral, que são lugares afastados, né, sem diálogos, onde quase nada acontece. Só que dentro da minha pesquisa eu percebi o seguinte, que o diálogo ele era muito frequente. O sertão estava muito contemporâneo ao que estava acontecendo no restante do país. Ou seja, ele não estava distante. A educação aqui chegou, né? Ela era investida, tal qual estava sendo investida na capital e tal qual estava sendo investida em cidades como Rio de Janeiro, como na própria São Paulo. Então, a ideia aqui, né, a principal conclusão que eu tirei foi justamente um sertão em diálogo, um sertão que conversava com o restante do país e que não estava nada distante. Então, a educação ela me proporcionou isso, né? Pensar os diálogos entre o que era investido no sertão e o que era também investido junto à capital.